Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com TV. Tudo bem com você, Cláudio? Tudo ótimo, Grazi. E hoje no Café com TV tem muitas informações do nosso agronegócio. Entre os assuntos, a história de um cafeicultor de Eloy Mendes que resolveu investir na irrigação das lavouras de café e vem colhendo bons frutos, Grazi. Pois é, Cláudio. E apesar da geada, os pés de café dele já se recuperaram e muito rápido. E não é só isso, veja os destaques do programa de hoje. Feira de Touros movimenta a região de Campo Belo. O melhoramento genético tem atraído cada vez mais compradores, de olho nos avanços do mercado. Broca no cafeeiro. O cafeicultor tem que ficar de olho para evitar que a praga traga prejuízos para a lavoura. Tem também a produção de coquedama, uma técnica oriental que encanta pela beleza e é tendência de decoração. E ainda a receita do Café com TV, um bolo de café especial com chocolate, que é uma delícia. Café com TV, a notícia do agro na dose certa. E começamos a edição do Café com TV de hoje trazendo a história do Rogério, um produtor de Eloy Mendes que desde 2018 adota a irrigação nas lavouras de café. Pois é, apesar da geada de julho, os pés de café da propriedade dele se recuperaram rapidamente. A nossa equipe foi ver de perto a diferença na produtividade de lavouras de sequeiro e de irrigação. Em 2018, o Rogério decidiu investir em irrigação e fertirrigação em 3 hectares de café das variedades Mundo Novo e Catucaí Amarelo. O manejo tem aumentado a produtividade dos grãos. Então, sempre eu gosto de ter as coisas, caprichar nas minhas coisas. E eu não tenho vontade de comprar mais área, de ter mais área. Então, à medida que eu vou tendo capacidade, eu vou investindo aqui mesmo. A irrigação é uma coisa que eu queria fazer para melhorar meu potencial. E ela veio numa hora muito boa. Tá melhorando? Tá melhorando demais. Já começou a fazer diferença. Barato não é, fica em cerca de R$17 mil, mas é investimento. Segundo o cafeicultor do sítio Bela Vista, em Eloy Mendes, em 3 safras paga-se o custo. E a primeira diferença que a gente está vendo é que no caso de não chover, eu vou ter a produção boa como se estivesse chovendo. E isso é muito importante, principalmente porque o preço ficou alto, que quase ninguém tem café, né? Então só nesse ano já deu para fazer toda a diferença. E vamos ver, acredito que nos outros anos que as coisas estiverem melhor também, faz diferença porque com esse gotejamento a gente faz fertirrigação. Então os nutrientes que a gente vai colocar na planta, a gente coloca na água, então evita de passar trator no café toda hora, evita de mão de obra, de não achar mão de obra, de não fazer na hora certa, fica bem mais fácil. E o fertilizante que a gente usa para fazer o nitrogênio, que é a adubação mais cara que a gente usa um fertilizante que tem um nitrogênio mais barato do mercado, que é a ureia. Então, a gente economiza também na adubação. Repare a diferença da lavoura irrigada para não irrigada. Percebe o quê? Nós estamos com a lavoura aqui, Guto, que ela tinha uma previsão antes da geada de 90 sacos por hectare, uma lavoura irrigada. Com o efeito, como geou, a gente teve baixas temperaturas. Então, a gente diminuiu um pouco o potencial produtivo dessa lavoura mesmo irrigada. A gente está mensurando aqui hoje uma estimativa de 80 sacos por hectare. Na lavoura de sequeiro, era uma lavoura que a gente esperava pelo menos 70 sacos por hectare. E a gente pode ver ali que é uma lavoura que não vai apresentar nem 20 sacos por hectare. Está com uma produtividade muito baixa. Então a gente vê a diferença da lavoura irrigada para não irrigada. De acordo com o levantamento do Senar, apenas 15% das lavouras no sul de Minas são irrigadas. Com a instabilidade climática, o pegamento da florada foi baixo na planta por conta da amplitude térmica, ou seja, altas temperaturas e baixas temperaturas no mesmo intervalo de tempo. Em julho, a geada histórica que atingiu o sul de Minas afetou 1/3 da produção do Rogério. Não bastasse isso, a seca potencializou ainda mais o problema. Quase 5 meses depois, olha como o pé está bonito, carregado, resultado da irrigação. A geada me assustou, mas hoje eu vejo que eu saí melhor dela do que se eu não tivesse a irrigação. Que assim que geou eu comecei a irrigar e o café recuperou muito rápido. Eu achei que foi muito rápido a recuperação. E salvou a produção e recuperou rápido aquele que morreu. O que morreu tinha que fazer alguma coisa para sair rápido e está saindo muito bem. A gente teve uma estiagem muito grande nesse ano, que foi mais de 6 meses. Parou de chover no início de março e as chuvas voltaram em outubro.
Então a gente teve mais de 6 meses de seca. Então nesse período a gente seguiu com a irrigação normal na lavoura. Então a diferença é que essa lavoura não teve um estresse hídrico que a lavoura de sequeiro teve. Então a gente pode ver aqui na prática a diferença do enchimento de roseta, do pegamento de florada, do vigor da lavoura. Nas duas últimas safras de 2019 e 2020 e 2020 e 2021, o Rogério colheu praticamente a mesma coisa, aproximadamente 90 sacas por hectare na lavoura irrigada, que ele possa servir de exemplo para outros produtores que ainda estão em dúvida da ferramenta. Quando eu fui fazer, eu não tinha facilidade para achar, eu fui visitar fazendeiro maior, então eu tive uma dificuldade maior. Agora, se tiver alguém por perto aqui que queira fazer, é fácil de ver o resultado, né? Vim aqui e ficou melhor. Quem tem a condição de irrigar é muito bem-vindo. É uma ferramenta que, se for bem utilizada, vai auxiliar muito o produtor na produção final. Pesquisa destaca a produção do café canéfora no Vietnã da safra 2021-2022. Segundo os dados, a produção do país está estimada em quase 30 milhões de sacas de café. O Vietnã vem se consolidando há vários anos como o maior produtor de canéfora do mundo. Dados estatísticos e números oficiais da produção cafeeira nacional e em nível mundial do Sumário Executivo do Café de novembro de 2021 destaca que a produção mundial de café prevista para a safra 2021-2022 foi estimada em 164,8 milhões de sacas de 60 quilos, das quais 77,1 milhões de sacas são da espécie canéfora. O volume físico corresponde a 47% da produção global. Segundo a pesquisa, a produção de canéfora do Vietnã na safra 2021-2022 está estimada em 29,7 milhões de sacas. Na sequência está o Brasil, com uma produção de 16,14 milhões de sacas de 60 quilos de canéfora. A maior produção do canéfora no Brasil é do Espírito Santo, com 69% da produção nacional. Em seguida vem Bahia, Rondônia, Minas Gerais e Mato Grosso. E no próximo bloco, Feira de Touros movimenta a região de Campo Belo. A seleção de touro reprodutor influencia no melhoramento genético. Não saia daí, o Café com TV volta já já.